Vamos então iniciar hoje o nosso estudo de Romanos, uma nova identidade, descobrindo quem sou no serviço de Deus. Espero que Deus nos ilumine para que Sua palavra seja pregada de forma fidedigna, de forma piedosa, que Ele ilumine os nossos caminhos e as nossas mentes e os nossos corações para compreender ainda mais a Sua palavra. Porque é para isso que nós viemos, para compreender aquilo que o Senhor diz e para darmos glória e honra ao Senhor. E eu já inicio o estudo de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe quem é você no serviço prestado ao nosso Senhor Deus? Então, essa pergunta deve martelar aí na nossa cabeça, pensando qual é o nosso propósito, qual é a função que o Senhor estabeleceu na minha vida, de modo que eu seja fiel a Ele, de modo que eu siga os passos do Senhor. Então, hoje buscaremos compreender um pouco sobre qual é o propósito de Deus na vida de cada um. Estudaremos assim o capítulo 12 do livro de Romanos. E ele inicia dizendo o seguinte, Paulo, né? Inicia dizendo o apóstolo Paulo: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, o primeiro ponto que eu destaco aí no texto é a grande misericórdia divina. E qual é a grande misericórdia divina de Deus? O que o Senhor fez para nos mostrar que é um Deus misericordioso? Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, que diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, a grande misericórdia divina, a misericórdia de Deus, ela é revelada no envio do nosso mediador, do seu Filho, Cristo Jesus. E o modo pelo qual Deus quis demonstrar a sua misericórdia é o amor. Portanto, amor a todo aquele que ele escolheu, que ele predestinou, que ele elegeu antes que o mundo fosse criado. Então, não esqueçam disso, que a grande misericórdia divina, ela possui um motor principal que é o amor que Deus tem por cada um dos filhos escolhidos. E Paulo continua, então, tratando o segundo ponto de destaque aí é o sacrifício vivo, né? Que ele diz: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Então, o segundo destaque que eu fiz foi em que Paulo pede, ora a Deus para que cada um de nós possa se oferecer como Jesus Cristo fez, isto é, se oferecer como sacrifício vivo. E o que Paulo quer dizer com isso? O que, que as Escrituras nos ensinam sobre a nossa oferta a Deus? Se sacrifício é fazer exatamente o que o livro de Colossenses pode nos ensinar. Colossenses 3,17 diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Portanto, se você é um médico, dê o seu melhor para cuidar da saúde do seu paciente, como se fosse o próprio Deus. Se você é um engenheiro, dê o seu melhor para construir um edifício, como se fosse a morada de Deus. Eu sou um advogado, então devo lutar pela justiça como se Deus fosse o meu cliente. Não importa a sua função, absolutamente tudo o que você fizer enquanto se alimentar, quando for deitar, quando se relacionar, faça tudo para a glória do Senhor, porque ele nos deixou três ordens, três mandamentos. Ele nos deixou uma ordem espiritual para que sejamos obedientes à sua palavra. Nos deixou uma ordem social para que possamos nos relacionar uns com os outros, como, por exemplo, marido e mulher, pai e mãe,
como irmãos em amor. E a terceira ordem, que é chamada de mandato cultural, é para que cuidemos de todas as criaturas, os atos criacionais de Deus, as criaturas de Deus na natureza. Por isso que, se tudo foi criado por Deus, tudo que fizer você deve ser para a própria glória do Senhor. Vamos para o próximo destaque do texto. E Paulo diz: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, o terceiro ponto de destaque é que você deve oferecer oferta a Deus. Mas o que que eu posso e o que que você pode oferecer ao Senhor? Lembre, estamos tratando sobre o serviço ao Senhor. O que que a gente pode oferecer a Ele que Ele precisa? O livro de 1 Coríntios nos diz o seguinte: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que podemos oferecer a Deus é a nossa santidade. Mas nós não conseguimos encontrá-la sozinhos, nós não conseguimos ser perfeitos sozinhos, isso é uma verdade. Porém, o Senhor nos diz: sejais santos, como eu sou santo. Portanto, devemos buscar com todas as nossas forças nos afastar de impurezas, de pecado e sermos santos como Deus é. E o texto continua dizendo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme. O quarto ponto aí de destaque é que você deixa Deus te transformar. Não que isso seja uma decisão completamente sua, mas aqui Paulo quer dizer: se entregue totalmente ao Senhor, mude da água para o vinho, seja uma nova criatura. E quais são as características de uma nova criatura? Mais uma vez, o texto de Colossenses nos diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Estas são as características as quais você deve se revestir para o Senhor, para buscar a Deus, ser santo como Ele é santo. E o último destaque que é dito aí é: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Portanto, o quinto ponto de destaque é da transformação. Transformado pela palavra de Deus, aí sim você conhecerá a vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada em toda a Escritura, mas eu destaco lá no livro de 1 Pedro 2,15, que diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, devemos render graças a Deus, o Senhor, e executar a sua santa vontade, nos separando de práticas pagãs da terra, edificando tudo para que o evangelho do Senhor seja levado aos ouvidos de todos os escolhidos. Mas Paulo nos faz um alerta. Ele diz: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Ou seja, nesse primeiro parágrafo aqui, Paulo está tratando o seguinte: olha, não pense que você é melhor do que os outros, não. E ele continua: pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Vamos explicar, então, estes versos aqui, 3 a 5. Paulo diz que foi chamado para ser apóstolos, mas cada um de nós é chamado para o seu próprio propósito, é o serviço de Deus. Mas independente do seu propósito, nunca, jamais se ache melhor do que o outro. Sejam humildes, tenham respeito, olha para dentro de si mesmo.
que você verá claramente os seus próprios pecados. Então, como Cristo mesmo dizia, como que você aponta um fardo, aponta um pecado do seu próximo, se você mesmo tem pecado em você? Olhe primeiro para si. E por meio da fé, Deus vai revelar para você mesmo quais são suas falhas. E por que que Deus revela isso na vida dos escolhidos? Para que eles se arrependam. Ele nos mostra isso para que possamos nos arrepender verdadeiramente, para que nós possamos conhecer a palavra dele verdadeiramente e buscar o quê? Ser santo como ele é santo. E nós, uma vez eleitos por Deus, devemos saber que fazemos parte de um mesmo povo, de uma mesma comunidade, de um mesmo corpo, como Paulo diz, o corpo de Cristo. Estamos, portanto, unidos, juntos uns com os outros, para honrar e glorificar a Deus. Em resumo, a nossa função é cultuar a Deus. As Escrituras dizem que, assim como um corpo é uma unidade, embora, né, tenha muitos membros aí, e todos esses membros, mesmo sendo muitos, formam só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, tem uma passagem, inclusive, que diz: uns não podiam ser todos olhos, todos braços, todos pernas. Por isso que um corpo, para ser constituído, tem pessoas que são braços, tem pessoas que são pernas, tem pessoas que são olhos, tem pessoas que são cabeça, que é apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é deixado claro. E aí, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios o seguinte: também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Ou seja, ele busca agradar a Deus, mas ele busca agradar também o quê? Ao próximo. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Do mesmo modo, busque agradar o seu próximo, não julgá-lo. Não busque agradar a você mesmo. Se você tem uma família, busque agradar sua esposa, seu marido, seus filhos. Faça tudo de bom para eles. É isso que nós devemos fazer, nos doar nessa vida. E Paulo continua no livro de Romanos: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de nos animar, de animar uns aos outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Não importa qual tipo, não importa qual modo, não importa qual propósito que Deus te deu, mas use este dom para a glória do Senhor. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, Deus é único, todo-poderoso. Portanto, qual é a atitude correta? Quando reunidos, que cada um de nós tenha uma palavra, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, ou uma interpretação dessa língua, mas que a finalidade última seja a edificação da igreja na pregação do evangelho, da boa nova, que Cristo é o Senhor. E dou arrependimento ao próximo, arrependam-se dos seus pecados. E a mensagem que o Espírito Santo nos deixou no livro de 1 Timóteo é essa: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O evangelho deve ser estudado, pregado insistentemente, porque Cristo está voltando. E você não quer ser pego de surpresa. E para não ser pego de surpresa, você precisa estar cumprindo o seu serviço, cumprindo o seu propósito. E Paulo agora vai nos dar vários exemplos do que podemos fazer. Ou seja, a Escritura não só nos ensina, como diz, faça dessa e daquela maneira. Vamos ver. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, ele deixa aí vários insights para a gente. Ame de forma verdadeira, ou seja, ame como Cristo nos amou. Trabalhe com alegria, com o coração voltado para Deus. Como eu disse, é engenheiro, é advogado, é médico,
é porteiro, não importa a sua função, faça seu serviço como se estivesse trabalhando para o Senhor. Os nossos serviços seculares não quer dizer que eles não são para a obra e glorificação de Deus, não. Eles são sim, porque se você é um fiel de Deus dentro da igreja, você é um fiel de Deus onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Por isso que a pregação da palavra, ela se expande a tudo na sua vida. Não pense que é exclusivamente, restritamente a igreja, não. Lá, na verdade, é só um dos lugares que você vai para cultuar a Deus, mas você honra a Deus em todas as suas atividades. Portanto, ele diz aí, mantenha a esperança, leve a esperança ao seu próximo, ore, tenha paciência, que o Senhor logo virá. E Paulo continua nos ensinando. Ele diz, repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que ele abençoe e não que amaldiçoe. Olha aí, amar ao inimigo, amar ao próximo que contende contra você. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, ou seja, divida com seu próximo que está necessitando. Peça que Deus abençoe a você, ore a você para que você possa fazer e ter decisões justas. Ore ao seu próximo, sorria, chore, cuide, não seja orgulhoso, mas seja humilde. E quanto à sabedoria, podemos citar um provérbio. Vamos ler lá o livro. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Portanto, não se ache sábio, a sabedoria é de Deus. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento dele. O temor do Senhor é a fonte de vida. É ele que nos afasta das armadilhas da morte. O menor ao Senhor prolonga a nossa vida. Então, sejamos sábios na palavra de Deus e não sábios na nossa própria justiça. Paulo continua: não paguem a ninguém o mal com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei. Eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. O nosso próprio Deus declara que vai acertar as contas com os ímpios, com os injustos. Será justo contra aqueles impiedosos. Por isso, não queira ser julgado pelo Senhor Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a não retribuir o mal com o mal, mas encorajar e que todos sejam bondosos uns para com os outros. E Jesus disse mais ainda lá no livro de Mateus: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir em face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas pensam: nossa, mas é impossível fazer isso. Não, não é impossível. Se você buscar o Espírito Santo que é derramado pela graça de Deus, que é o dom dele, da verdade, ele vai revelar e vai te modificar para que isso aconteça e você cumpra essas palavras. E Paulo finaliza o capítulo 12 dizendo: mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal
com o bem. Portanto, nunca deixe que o mal, que o pecado te vença, porque o nosso Deus é um Deus do amor. Ele é maior do que isso, ele é misericordioso. Por isso que as Escrituras nos dizem: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, a aplicação do estudo de hoje é o quê? Que tenhamos uma nova identidade. E qual é essa nova identidade? Amando ao Deus invisível, para que possamos ter amor ao Deus visível. E quando se perguntar quem sou no serviço do Senhor, saiba que todos nós temos uma função e um propósito diferente, mas a finalidade é sempre a mesma. A finalidade é dita em Marcos: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, que o amor não se vangloria, que o amor não se orgulha, que não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas ele se alegra o quê? Com a verdade. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, por fim, a mensagem que deixo para vocês é essa: tenha fé no Espírito Santo, tenha esperança na redenção dos pecados operada por Cristo Jesus e ame ao Deus Criador como seu único Senhor. Amém? Portanto, amados, tenham essa nova identidade a serviço do Senhor. Ame a Deus com todas as suas forças. Como ele diz, não importa aquilo que você faz, porque aquilo que você faz, se é algo bom, decorre do próprio Senhor. Você é um instrumento dele. Você não é o ato ativo que nasce a bondade em você para que você aplique ao próximo. Não, é o Espírito Santo de Deus que age por meio de você. Nós somos dependentes dele para fazer uma bondade. Nós somos dependentes dele para termos uma vida. Nós somos dependentes dele em tudo. E aqui eu finalizo o estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou só encerrar aqui a gravação